Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da série O Vigia e hoje estou em São José dos Campos com Tomio, nosso dirigente aqui da cidade do Partido Novo, e hoje nós temos muitas explicações e eu quero trazer ele para esclarecer algumas coisas sobre o partido, sobre a filiação, sobre núcleo, diretório, um pouco da parte legal, mas antes de tudo isso, vamos conhecer quem é o Tomio. Fala um pouco da sua história, carreira e como você chegou até o Novo. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a receptividade e vai ser um prazer aqui estar explicando um pouco como é que funciona o Partido Novo. Meu nome é Tomio, nasci no estado do Rio de Janeiro, depois morei em Vitória, no Espírito Santo, me mudei para Campinas quando fui estudar, fazer a faculdade. Depois eu vim para São José dos Campos, trabalhar na Embraer, e estou aqui até agora, né? Então, São José dos Campos é onde eu passei desde 2002, eu estou aqui. E eu conheci o Novo meio por acidente. Uma das... nós temos um casal aqui que é praticamente o fundador do diretório municipal aqui em São José dos Campos, e eles são meus vizinhos, então moram aqui do lado. E um dia tinha uma faixa enorme na frente da casa, reunião do Partido Novo. Eu falei, mas esse Partido Novo, né? Eu nunca ouvi falar. E a situação política nossa já estava um pouco conturbada, isso em 2017, né? E eu nunca participei de política, nunca quis me envolver com política. A política é uma coisa que a gente sempre tem aquela visão de ser uma coisa pesada, uma coisa suja até. Mas a situação estava tão ruim que eu falei, não, eu vou lá ver, né? Lá o vizinho, né? Então, vamos lá. E lá eu conheci a proposta do Novo. Uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas têm ciência, para quem não está dentro do Novo, é que nós somos um grupo de voluntários. Então, são pessoas que estão no partido, a grande maioria deles, estão no partido por vontade própria, querer fazer alguma coisa, querer ajudar o país. Então, senão eles não estariam lá, não recebem nada, são voluntários. Então, você só pode estar num projeto se você acreditar naquele projeto. Então, espera, você é um dirigente e você não tem salário? Não, não temos salários. Exatamente. E não só nós, né? Nós temos várias outras pessoas que trabalham, né, para tocar as atividades partidárias. A grande maioria deles, nós temos alguns contadores e advogados que são pagos, são remunerados pelo partido, mas a grande maioria das pessoas que executam os trabalhos são voluntários também. Ou Né? seja, está pela causa. Pela causa. Uau! Né? Isso é muito legal. E 2018 teve a eleição para presidente, eu comecei a participar dos movimentos. Em 2020 teve a eleição municipal, aí dessa vez já participei um pouco mais como um filiado na rua, panfletando, né, divulgando os nossos candidatos. Foi uma coisa muito legal, porque acho que a maioria talvez não conheça como funciona o voto proporcional, mas no voto proporcional o número de vereadores que você vai eleger é a somatória de todos os candidatos da legenda. Então, quanto mais candidatos a gente tiver, melhor, porque você aumenta o número de votos para o partido e, consequentemente, você consegue eleger mais vereadores. E na época, em 22, São José dos Campos podia lançar 32 candidatos a vereador. Nós saímos com uma chapa de 9. Então é como se nós entrássemos no jogo de futebol, mas com um terço de jogadores contra os adversários que vinham com o time cheio. Né? E mesmo assim nós conseguimos eleger um vereador. Os outros partidos eu acho que eles não entenderam como é que fechou. Caramba! É impressionante, impressionante. Ou seja, só trabalho de voluntários e afiliados. Ou seja, não somente o afiliado ele paga para fazer parte do Novo. Isso, todo filiado que não é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, aquele declaração de ajuste anual, ele paga, ele contribui com a taxa um pouco mais que R$ 38 mensalmente, justamente para poder custear as despesas recorrentes. Ou seja, não é nenhum valor significativo.
Não, não é, mas faz muita diferença para a gente. É Uau, importantíssimo, né, a base de filiados. Mais para frente a gente pode falar, mas eles cumprem um papel muito importante até na integridade do partido. E é com esses valores aí que a gente contrata alguns dos funcionários que são contadores, né, advogados, para fazer a parte entendi. burocrática, que sempre tem a parte fiscal e legal aí, que o Brasil adora uma burocracia, né? Sempre, para tudo tem uma burocracia. Então, se a pessoa ela não declara imposto de renda, ela se afilia sem nenhum custo. Se ela Isso. declara, ela tem um custo mínimo. Afinal, alguém que declara imposto de renda tem uma renda um pouco maior, né? É. E assim, o que é menos de R$ 40, né? Para quem tem uma renda aceitável, né? E você vê uma coisa que é interessante, é bom para a gente refletir um pouco, né? Isso faz parte aí do projeto inicial do Novo, mas só para vocês refletirem, imagina uma pessoa que quer entrar na política e vai ter que escolher um partido. Então, ele já sabe, de antemão, informado, que no Novo ele não só paga R$ 38 para ter o direito a voto ali nas convenções, né, municipais, como também ele é convidado a trabalhar de graça para contribuir para uma melhoria da qualidade política, né, do nosso país. Uma pessoa que tem algum objetivo que não seja realmente contribuir, não vai entrar no Novo. Não sei se Entendi. sim, o cara, eu vou Quem quer trabalhar de graça. dinheiro, Quem quer dinheiro não vai trabalhar de graça, não vai contribuir, entendeu? Ele quer o contrário, quer que as pessoas trabalhem para ele. Então, assim, é exatamente, um ambiente muito saudável desinteressado financeiramente. para quem quer, né, se aproveitar do dinheiro público. É um ambiente extremamente hostil. Para quem quer participar da política, é um ambiente extremamente amigável. Exatamente, né? Eu gosto muito de algumas reflexões que dizem que o dinheiro é o começo de tudo de ruim, né? Então aqui não tem, né? Ou seja, a gente É, usa recursos mínimos, né? De mensalidades mínimas afiliados, a gente faz muito com isso e está todo mundo voluntariado, ajudando, dando ideia, trocando ideia e construindo lideranças. Então, você comentou sobre núcleos, né? E a gente tem sempre uma pergunta recorrente, né? O que é um núcleo e o que é um diretório? Porque a gente tem diretórios a nível municipal, estadual e federal. Então, está claro a hierarquia. Então, existe o diretório federal do Novo, aí tem os diretórios estaduais, tem os diretórios municipais, mas antes disso, tem o núcleo. Você pode falar um pouco o que é um núcleo? Qualquer pessoa pode fazer, como funciona, mais ou menos, né? Só para dar uma introdução do que é um núcleo. então, nas cidades, né, onde já existem diretórios, já existe uma estrutura, que foi o meu caso quando eu vim para o Novo, já existia o Diretório Municipal de São José dos Campos. Mas tem cidades que não tem, né? Essa transição do nada, né, não tem ninguém do Novo, para você ter um diretório, ele é uma etapa que ela não acontece de uma hora para outra. Então, para viabilizar esse tipo de situação, essa transição, existe uma figura que ajuda a gente, que é a questão do núcleo. O que é o núcleo? O núcleo ele é como se fosse um diretório, mas ele não tem uma identidade própria. Ele está pendurado debaixo do diretório estadual. Tá? Então, nós somos diretório nacional, acima de nós está o diretório estadual de São Paulo, no nosso caso, e o núcleo ele é uma entidade que está subordinada ao diretório estadual, mas não é um diretório. Então, ele tem uma contabilidade, um regramento mais simplificado do que um diretório, não tem todas as formalidades de um diretório, mas cumpre com vários papéis que o diretório tem, inclusive de lançar candidatos. Então, é uma forma de você organizar as pessoas que estão querendo começar a representar a sua cidade. E aqui eu queria até fazer um parênteses, que eu acho que o grande papel do Novo, ele é servir de uma plataforma onde o cidadão comum pode entrar na política sem ter que sujar as mãos, sem ter que abrir mão da sua ética, né, defendendo realmente aquilo que ele acredita, representando realmente as causas da cidade, sem ter que dar alguma coisa em contrapartida. Isso é que você não entende, né? Então, dentro dessa estrutura, se existe um grupo de pessoas que querem entrar para a política sem ter que sujar as mãos, seria através da criação dos núcleos.
O núcleo, formalmente, ele precisa ter 3 dirigentes e mais uma quantidade de filiados que dê sustentação às despesas que tem lá. Então, os filiados contribuem, né, cada um dessas pessoas vão se filiar, vão contribuir, e com esse dinheiro o núcleo se mantém. Na questão da abertura do núcleo, é também importante fazer algum tipo de aporte que depende do porte da cidade, aporte financeiro que é feito através de doações nesse próprio grupo de pessoas que está interessado, para dar algum tipo de robustez financeira para a entidade. E com isso você já consegue ter dirigentes, né, que são as pessoas que vão estar responsáveis por coordenar a atividade partidária, de crescimento, de atração de novos filiados, definição das pautas, né, que o núcleo vai estar definindo para aquela cidade. Então você já consegue dar início às atividades e lançar candidatos também. Você pode, a partir do núcleo, da formação do núcleo, você está apto a lançar candidatos a vereador e a prefeito. Então, assim, o diretório é a formalização tal. Então, nessa entidade meio, vamos chamar o núcleo como um intermediário, Sim. ele já começa a ter as características do diretório municipal. Sim. E ele vai crescendo, ele já consegue lançar seus candidatos também. Sim. Já existe uma liderança, já começa a ser definida uma liderança, né? Porque imagina que é um grupo de pessoas e dentro desse grupinho, quem que vai ser o líder, quem que vai ser isso, quem vai ser os candidatos e como que se define e como que é o processo de candidatura? Quando um núcleo quer lançar candidatos, como que funciona? Qual é o processo? Nós temos um processo que foi chamado de Jornada 2024. A inscrição dele, só para você ter ideia, ele não passa pelo núcleo, né? Então você entra no site do Diretório Nacional. Qual é o site? Novo.org.br. Simples assim. E lá você vai procurar pela Jornada 2024, você vai receber as instruções de inscrição, você faz a inscrição. Isso é muito interessante, porque eu vou até me desviar um pouco da sua pergunta. Eu sou engenheiro. Então, um engenheiro, ele sabe a obra de um outro engenheiro, ou uma outra pessoa de exatas, né? Quando você vê assim, fala, existe uma lógica ali, tem um engenheiro por trás disso, né? E eu vejo que quando o Novo foi criado, eu percebo claramente que a pessoa que criou isso aí, ele fez a seguinte pergunta: como é que eu crio um partido do zero e quando ele crescer, ele não vai ficar igualzinho aos outros partidos? Uau! Eu imagino que isso. Profundidade! Eu consigo ver isso. Assim, o cara que desenhou isso, né? Tipo, o cara foi lá, desenhou um avião, né? Botou lá, esse negócio aqui foi feito para voar. Né? Você percebe, olha isso aqui. Então, o Novo ele foi criado para ter uma vacina contra a corrupção. O que corrompe as pessoas? Quais são os dois grandes ativos, assim, os dois grandes fatores que corrompem uma pessoa? O reloginho, dinheiro e poder? Você está lendo a minha mente? Dinheiro e poder. Então, quando o Novo ele se propôs a ter como um grande financiador do partido os próprios filiados, ele fez com que a fonte de dinheiro, né, ou pelo menos a grande maioria da fonte de dinheiro que o partido precisa, viesse de pessoas que querem realmente a mudança. De tal forma que, imagina um partido que é 100% dependente do governo, do financiamento dele. Se ele começar a pautar projetos que diminuem o poder do Estado, que diminuem o poder do governo, qual a chance de, em retaliação, as fontes financeiras que podem serem cortadas? E, nesse momento, o partido não poderia depender só do dinheiro do Estado. Então, ele precisa de um financiamento privado. De quem? Dos filiados. Bom, tem uma engenharia por trás, percebe? Uma grande fonte de poder que o dirigente partidário tem, que são os caciques partidários,
é de arbitrariamente, eles não são obrigados a fazer isso, mas a legislação ele permite que arbitrariamente ele chegue lá e escolha os seus preferidos para serem candidatos ou não, tem um processo de filtragem aí. Não estou falando que todos fazem, mas eles podem fazer isso. Aí cabe aos nossos ouvintes aqui decidir se eles fazem isso ou não. Cada um faça a sua análise, mas dá espaço para isso. Como é que eu tiro esse poder dentro do novo? Então, eu sou o vice-presidente aqui do diretório municipal. Não é nem como tirar, como não existir, né? Vou explicar aqui, cada um tira suas conclusões, mas a inscrição não é feita através do Tomio, ela é feita através do Diretório Nacional. Você nem sabe quem está entrando. Eu nem sei quem está entrando. A pessoa se inscreve e é avaliado por quem? Não é avaliado pelo Tomio. Ele é avaliado pelo Diretório Estadual e o Instituto Libertas, que inclusive tem um outro CNPJ diferente do CNPJ do partido, então é uma outra instituição com uma outra governança, e esse instituto vai aplicar o processo de formação e seleção, então ele instrui a pessoa, né, recepciona a pessoa, instrui, dá cursos, faz uma avaliação e vê. Essa pessoa ela tem as características necessárias para ser um candidato que esteja alinhado ao novo? Como é que ele pensa? A forma como ele pensa está alinhado aos princípios e valores do novo? Quando ele verifica que existe sim esse alinhamento, ele vai lá, não, ele pode ser candidato. Então, nesse momento, o diretório municipal recebe, né, a informação, olha, tem uma pessoa, ele se inscreveu e ele está apto a participar da legenda. Então, eu como dirigente, eu não consigo nem aprovar e nem reprovar uma pessoa a participar de uma legenda, principalmente no caso das legendas proporcionais, né, que são vereadores, né, e no caso do estadual, os deputados, federais, tal, mas no meu caso aqui, diretório municipal, seriam os vereadores. No caso do prefeito, por ser um candidato só, nós temos algum poder de contribuir na escolha de quem que vai ser. Mas no caso dos vereadores, é realmente um processo muito técnico. E esse processo técnico colabora para criar essa vacina contra aquelas negociatas que podem ocorrer entre o dirigente. Olha, se você não concordar comigo, eu não vou te deixar você sair candidato. Não adianta ser seu amigo para ser candidato. Não é suficiente, né? Então, existe essa arquitetura. E pensa bem, eu falei que os filiados sustentam o partido. Se você está pagando o título do clube seu e o clube não está legal, a piscina não está com a manutenção boa, você vai ficar quieto? Não. Você se sente, você é um dono, né? É um dos donos do clube ali. Exatamente. O filiado se sente da mesma forma. Então, no instante que o filiado paga, nós temos hoje no Brasil inteiro, não aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, nós temos algo em torno de 30 mil filiados, nós temos 30 mil fiscais. Tem a ver com o nome do seu programa, né? Exatamente. Vigiando. Vigiando quem? O Tomio. Né? Porque eu estou pagando, eu sou filiado, né? Você é um filiado, você é um filiado, você quer que eu exerça certos tipos de conduta alinhados aos princípios e valores do novo, e se eu deixar de fazer isso, e como você está pagando, você vai chiar. Exatamente. E aí vem uma outra arquitetura que está nessa vacina. Qualquer um filiado que esteja com pagamento em dia pode fazer uma denúncia no Comitê de Ética do partido, que é uma instituição que tem uma independência de atuação, e se você apresentar as provas, eles vão aplicar as penalidades para a pessoa, inclusive podendo expulsar a pessoa do partido. Você percebe que existe todo um ambiente, uma plataforma mesmo, pensado em evitar que a gente caia na vala comum que dos outros. Que vire partidos. O que é todo partido. Eu sou afiliado, quando a gente é afiliado, a gente tem acesso a um portal. Esse portal é mais organizado, porque eu já fiz alguns vídeos sobre portal de transparência, e lá dá para organizar dentro do site do novo.org.br. Você, como afiliado, você consegue ver as contas, existem relatórios mensais, você consegue procurar muita coisa. E tem também o diretório de projetos, que eu acho aquilo lá super legal, porque não adianta apenas
Se eu quiser contribuir com algo, eu simplesmente posso postar um projeto. Então, assim, existe várias, é muito aberto para você fiscalizar e para você agir, né? Então, isso é muito legal, né? Eu já fucei bastante naquele site. E aí, quando você fuçou nesse site, tal, foi atrás das informações, você percebeu que uma das primeiras coisas que são faladas lá são os princípios e valores do novo. Sim, Isso é importante, porque nós estamos hoje com 30 mil filiados, nós começamos com uns 150 pessoas ali, que eram os fundadores, alguma coisa do tipo. Todo esse pessoal que se juntou a partir do momento da fundação do partido, eles se juntaram porque gostaram dos princípios e valores do novo. Então não é um partido onde você entra e é convertido. É porque você primeiro você viu qual é a proposta do partido, um partido ele atua em torno dessas ideias, das propostas, princípios, valores, e por você ter gostado, você resolveu voluntariamente contribuir para ele e se filiou ao partido. Então existe uma homogeneidade de pessoas ali, né? E as pessoas pensam de uma forma parecida, com propósitos iguais. Então, voltando à sua pergunta, a Jornada 2024, que é o processo pelo qual as pessoas entram, se capacitam para serem candidatos, é um processo técnico de propósito, para que a corrupção, né, ele não tenha espaço dentro do partido. E, de novo, se ocorrer, não é impossível que ocorra, existem instrumentos como a Comissão de Ética para expurgar essas práticas. Legal. E o que corta hoje possíveis candidatos? Por exemplo, se fala, imagina que tenha nas cotas, podemos ter até 30, 20, não importa o número de candidatos. O que poderia impedir que alguém que se candidatasse pelo Novo, por exemplo? Então, primeira coisa, ele não passar, né, nesse processo de formação e seleção. O que faria a pessoa não passar? Uma própria desistência dela ao longo do processo, porque é um processo que exige um certo nível de dedicação, ou a forma como ele pensa que o governo deve estar trabalhando, que o Estado deve estar trabalhando, ele não tem uma compatibilidade com os princípios e valores do novo. Porque nós não somos donos da verdade, a gente só defende uma bandeira, né? Sim, então, quem acredita nisso vem aqui, e não quer dizer que só existe essa forma de pensar. Então você tem direito de pensar de outras formas, mas se você pensa de outras formas, então provavelmente você não vai ter aprovação nesse processo seletivo. Então essa é uma barreira. A segunda barreira pode acontecer depois de você ter passado no Jornal 2024, são questões de que a legenda aqui em São, eu vou dar um exemplo aqui em São José dos Campos, isso depende do porte da cidade, nós não podemos lançar mais do que 22 candidatos a vereador. Então, se nós tivermos 30 aprovados na jornada 2024, alguém não vai conseguir sair, então a gente tem que fazer essa seleção. Né? Essa seleção é feita a nível municipal, cada diretório tem um jeito um pouco particular de tratar isso, eles têm autonomia, né, no caso do diretório. No nosso caso, nós decidimos que nós vamos resolver isso em um fórum que envolve os próprios candidatos, então eles vão ter que meio que se entender ali para fazer o negócio, se ocorrer essa situação. E outra situação é que, nessa legenda de 22, nós não podemos ter menos de que 30% de homens, então eu não posso lançar uma legenda só de mulheres, eu tenho que ter pelo menos 30% de homens. E eu não posso lançar uma legenda só de homens, eu tenho que ter 30% de mulheres. E se eu não tenho, no nosso caso são 8 pessoas, né, do mesmo gênero, se eu não tiver esse limite, eu não consigo, eu sou proibido de lançar os 22, eu tenho que manter a proporcionalidade. Então vamos supor que eu tenha um homem somente, e o resto, eu tenho 21 mulheres selecionadas e um homem, eu só vou poder lançar 3 candidatos, um homem e 2 mulheres. Então, se eu não tiver esse equilíbrio também, eu posso ser obrigado a reprovar ou tirar algumas pessoas que foram aprovadas dessa legenda. Ou seja, ao outro gênero corta a cabeça. Né? Então, se eu só tenho só homens, eu não posso, só mulheres eu posso, tem que ter uma
proporcionalidade de um terço, mais ou menos. De 33%, um terço, né, 33% do outro gênero. Né? Isso. Então, é importante que mulheres queiram ser políticas, é importante que homens queiram também, para que juntos tenhamos, né, uma equivalência de opiniões e uma divergência, porque mulheres têm suas pautas, né, os homens também defendem outras pautas, então é importante que todos participem da política. Então, se você é homem, mulher, venha conhecer, vou deixar na descrição desse vídeo mais detalhes, algumas links que a gente compartilhou. Né? Então, isso é muito importante entender como que chegamos ao núcleo, como evoluímos para um processo de jornada, como acontece o processo de seleção, né? E a gente entender que toda essa vamos falar, plataforma, ou seja, esse termo, ele vai proteger que qualquer pessoa consiga fazer parte da política, seja como um apoiador, um voluntário, né, e todo mundo se colabora, ajuda para que a gente consiga lançar bons candidatos, candidatos que já tenham, vamos falar, ou melhor, candidatos que não tenham a intenção só de ganhar dinheiro, ou de só suprir seus interesses, mas candidatos que sejam alinhados com as causas e os valores, porque assim como vamos pensar no relacionamento, né, você dá match com alguém que você fala, meu, essa pessoa é legal, né, essa pessoa tem as coisas que eu admiro. Então, quando a pessoa vem para o novo, as pessoas vêm porque, meu, eu admiro esses valores, eu gosto disso, eu penso igual. Então, a gente dá match literalmente em algo tipo, uau, isso é interessante, eu sempre quis conhecer algo assim. É um tópico. Então, venham conhecer, vejam os links aqui na descrição, curta, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que tenham dificuldade de entender. O Tony explicou algumas coisas bem resumidamente, eu vou deixar também os contatos aqui de São José dos Campos, e toda a cidade está aberta. Hoje, eu sei que os números estão crescendo, o Novo está conquistando muitas cidades, por quê? Porque realmente temos uma abertura política e basta você se inscrever no site, fazer parte da jornada, que uma das primeiras opções não precisa ser necessariamente candidato, você pode ser só um voluntário, só alguém que vai querer ajudar de alguma forma, não somente candidato. Então se inscreva, conheça, compartilhe, né? Vamos multiplicar novas ideias, porque todo mundo pode ser novo. Né? O Brasil precisa de um novo Brasil. Né? Então, essa que eu queria falar um pouquinho e falar sobre um mito. Né? Por exemplo, é possível que o novo se coligue com algum partido? Olha, eu acho improvável, mas nós estamos sempre de braços abertos para ter parceiros, aliados, né? Afinal de contas, o propósito do Novo é trazer uma melhoria de qualidade para o brasileiro. Então, assim, o propósito não é o Novo dominar tudo, não é isso. É trazer benefícios. Se para isso a gente precisa, ou é interessante a gente se aliar a outras entidades, nós estamos de braços abertos. Agora, improvável em que sentido? Se a gente olhar os partidos que nós temos e olhar os princípios e valores, tem que ter algo em comum ali. Né? E não é só um ou dois itens. Nós temos que ter, assim, claro, os partidos são diferentes, mas tem que ter algo em torno de 60% das pautas tem que estar em comum. Então, hoje, ter um partido que queira se coligar conosco, né? Então não é da nossa parte, mas um partido que queira se coligar conosco, eu acho um pouco difícil, né? Com essas características que nós temos. Mas estamos de braços abertos, não há impedimento nenhum para isso. Do nosso lado está aberto. A questão e do outro lado, será que está aberto? Exatamente. Muito legal. Obrigado, Toninho, pelo incrível bate-papo. Se quiser deixar suas considerações finais, fazer o convite para as pessoas conhecerem suas redes sociais, aqui de São José, fique à vontade. Bom, o nosso telefone, né, do Diretório Municipal é 012 DDD 988 01 3771. E você estava falando uma coisa de que nós estamos com um projeto, né? Esse projeto pode ser difícil, pode ser algo utópico e tal. Mas eu diria o seguinte,
o Zema é uma realidade, né? E o Zema, ele já trouxe muito benefício para Minas Gerais. Ele chegou até, inclusive, a fechar o Palácio do Governo, transformou num parque municipal, né? Então, por que ele consegue isso? Ele consegue isso porque não existe aquele compromisso do Zema de ter que defender as pautas que são do interesse do Estado, do poder, né, do dinheiro. Não, ele está lá para servir a população. Para a população, o melhor era o quê? Era fechar a casa oficial do governador, tirar, deixar que aquilo fosse uma despesa, passar a ser uma fonte de receita, uma vez que ele citou aquilo lá, e então passou a ser uma fonte de receita. Não é difícil fazer isso. O difícil é o governador ter independência do partido, ter autorização do partido para fazer isso. Então, o Novo é uma realidade, é um grupo de voluntários e ele demanda protagonismo do cidadão para ele sair da sua zona de conforto e vir, sim, contribuir com a gente para melhorar a qualidade da nossa política. Legal, muito obrigado. Então, o Novo é uma coisa nova do povo para o povo e não para alimentar essa máquina que só tira o nosso dinheiro por meio dos impostos e, consequentemente, não nos devolve nada. Assim como o exemplo do clube, a gente dá os impostos e a gente não recebe o retorno que a gente esperaria, né? Então, se a gente em algum momento pretende reduzir nossa carga tributária, a gente primeiro precisa reduzir a máquina. Não ter governador morando em palácio, prefeito morando em mansão, não ter um monte de funcionário que está lá só por amizade e tudo mais, e sim a gente poder realmente fazer economia, cortar realmente o que é necessário para que a gente possa ter mais, vamos falar, se a gente paga menos imposto, mais vai benefícios para a sociedade. Né? E mais benefícios. Então, assim, ter um sistema eficiente, como a gente vê lá em Joinville, lá em Minas, então, imagina isso no Brasil todo. Então, encerro por aqui. Né? Curta, compartilha esse vídeo, vou deixar vários links aqui na descrição. E muito obrigado, Tomei, eu fico muito feliz. Eu que agradeço pela oportunidade. São José. Muito legal. Grande abraço e não se esqueçam, você pode fazer a diferença na sua cidade. Aqui tem uma playlist chamada O Vigia, que são outros vídeos como esse. Eu estou vigiando as ações, mas você também pode vigiar as ações, seja do seu partido, da sua cidade, do seu bairro. Vigiem, porque se ninguém estiver olhando, com certeza ninguém também está cobrando.